O nosso próximo conteúdo relevante é sobre fornos de alta performance, elegância, design e funcionalidade na sua cozinha. O palestrante é João Pacheco, tem 34 anos, é casado, engenheiro mecânico com especialização em inovação e mais de 10 anos de experiência em acabamentos premium. É o sócio proprietário da Tramontim, que é motivado por desafios e fascinado por viagens. E hoje ele vai desvendar o universo dos fornos de alta performance. Seja bem-vindo, João. Obrigado. Agradeço o convite, né? Estar aqui hoje também é uma enorme satisfação para a gente lá da Tramontim. Então hoje, pessoal, a gente vai falar um pouco, né, de uma forma bem direta e resumida sobre os fornos de alta performance. É um mundo sensacional, né? Um mundo que atrai muito bom gosto, socialização e, claro, todas aquelas excelentes memórias afetivas que nós temos durante a vida junto à cozinha. Então, vou dar um review aqui geral sobre as principais funções, seus diferenciais e por que esse tipo de eletro é tão protagonista dentro de um ambiente de uma casa ou de um apartamento. Então, vamos lá. A gente inicia, né, comentando sobre os principais fatores com relação aos fornos, né, e os eletros, né, de alta performance e alto padrão, de uma forma bem simplificada, que entra a questão da tecnologia avançada, né, trazendo tudo aquilo que é de melhor em toda a questão dos fornos industriais, né, dos melhores restaurantes mundo afora. Então hoje a gente consegue ter produtos totalmente ligados ao design, à harmonia aos ambientes internos da casa, questões de segurança, questões de ruído e o principal de qualquer eletrodoméstico investido dentro de uma casa, que são a questão da sua funcionalidade. Então a gente consegue hoje dentro de diferentes tipos de cocção, cocções a vapor, utilização de tecnologias combinando tanto micro-ondas, quanto forno, quanto grill. Então, várias tecnologias que trazem muito mais eficiência na cocção, né, no cozimento, poder nutritivo dos alimentos, não ter perda de massa, minimizar o efeito de perda de massa, manter todos os efeitos nutritivos do alimento. Segurança alimentar também entra nesse ponto e, claro, degustar aí excelentes receitas junto aos amigos e convidados e familiares. Então, hoje a tecnologia avançou muito nesses eletros, né? Eles apresentam aí receitas já pré-definidas, você consegue personalizar a aplicação dos fornos, você consegue fazer a programação das receitas. Um exemplo bem claro, né? Às vezes a cozinheira da casa vai deixar lá uma pré-programação que ela quer que inicie um processo de cocção em determinado horário, porque o jantar ou o almoço já está definido o horário. Então você consegue fazer essa composição de ajuste, né? E claro também a questão das capacidades. Então fornos aí com litragens até acima de 160 litros, onde você pode usufruir aí, vamos dizer bem tradicional, um grande peru, um pernil, né? E tantos outros alimentos aí com tamanhos bastante maiores em quantidade. Então esse é um dos grandes praticidades, né, que os fornos de alta performance acabam trazendo. Vou trazer um vídeo aqui para vocês, né, que explica um pouco, né, de uma marca que é referência, né, a gente traz ela como topo da pirâmide, que é a Bertazzoni, uma marca italiana, mais de 140 anos de tradição, né, fica lá na região de Guastalla, com todo o seu renome, né, não só em performance de produto, mas também como marca, valor de marca. Só visualizar esse vídeo que é bem interessante. Os produtos Bertazzoni são produzidos considerando a paixão mundial pela arte de cozinhar. O forno embutido Bertazzoni com o exclusivo sistema duplo de convecção diagonal permite que você prepare uma refeição completa em várias prateleiras do forno ao mesmo tempo. Quer seus planos incluam alimentos altos, como um grande peru assado para o Natal, ou assar alimentos finos, como cookies, e até 7 prateleiras, a distribuição de calor é sempre otimizada ao mesmo tempo que evita a mistura de sabores. 11 modos de cocção e o exclusivo sistema Bertazzoni Assistant agem como um sous-chefe virtual.
criando, administrando e armazenando suas receitas personalizadas, garantindo sempre resultados perfeitos. Fazendo do forno de convecção embutido Bertazzoni o parceiro ideal para uma maravilhosa experiência gastronômica na sua cozinha. O Bertazzoni Assistant foi projetado para você, o chefe de seu lar, ficar no controle. Não há limitações com relação à grande variedade de estilos e técnicas de cocção. O sistema é totalmente baseado em categorias de alimentos e resultados desejados. Você seleciona o tipo de alimento e o resultado desejado, e o Bertazzoni Assistant realiza uma sequência pré-definida de estágios de cozimento, com seus períodos de tempo e temperaturas, agilizando assim todo o processo. Com uma sonda de temperatura do núcleo dos alimentos e sensores digitais, o Bertazzoni Assistant é um auxiliar de alta precisão, trazendo os resultados de um chefe profissional para dentro de sua cozinha. Quer você esteja procurando uma maneira de simplificar os modos de preparo ou ampliar suas ambições como chefe com maior precisão, os fornos embutidos Bertazzoni oferecem múltiplas funções de fácil uso que lhe permitem cozinhar maravilhosamente. Então ali no vídeo que a gente acabou de apresentar, né, mostra claramente as praticidades de um forno de alta performance, e um dos pontos, né, são N atributos, né, diferenciais que fazem desse importante eletrodoméstico dentro da cozinha, né. Que o principal fator, né, entre tantos outros, é a questão da utilização de sonda de núcleo, que nós chamamos. Você nunca mais vai fazer aquele peru, vai comer uma proteína ou qualquer tipo, né, um peixe, uma carne, um frango, em que você vai ficar na dúvida de ele ficar cru e você vai cozinhar demais, ou perdendo o valor proteico, deixando toda a carne ressecada, né, diminuindo a quantidade de massa, ou você ficou com medo de assar demais e vai ter aí a questão de deixar ele com hemoglobina na posição dos ossos, que é aquele mal passado, cru, né, que muitas vezes ficam naquela variação na apresentação do prato. Então, com a sonda de núcleo, então, nos fornos, em sua maioria, né, dentro dessa composição do grupo técnico, eles apresentam a sonda de núcleo. O que é a sonda de núcleo? De uma forma bem simplificada, você consegue ajustar a temperatura no núcleo do alimento. Então, você vai fazer, um exemplo, o peixe com sal, né, cobre ele todo com sal, você vai setar a temperatura e o ponto. Isso também faz com que você consiga ajustar os pontos. O que seria esse ajuste de ponto? Exemplo, numa casa você tem pessoas que gostam de ponto menos, ao ponto ou ponto mais. Então nessa sequência você pode ajustar as temperaturas dos pontos da carne, né, tendo um apoio de uma gaveta aquecida, que é super importante, super usual, né? Você consegue já ter a temperatura setada do ponto da carne, você tira aquela proteína e coloca dentro da gaveta aquecida e você segue com a cocção das demais pontos. Então a sonda de núcleo é um grande diferencial, ajuda muito na cocção, segurança também no sentido de ter ali a certeza de que o ponto vai estar de acordo com a expectativa não só do cozinheiro, mas também de todos aqueles que vão degustar aí de um prato excelente, né? Aqui a gente entra também em um outro ponto bastante importante, é uma receita também que vocês podem estar acessando o site da Tecno junto com o YouTube, que apresenta a receita de um tradicional prato que é um filé, né, que é o famoso filé com a torta de folhas, que você consegue ajustar os dois pratos, né, tanto fazer uma proteína quanto a torta de 1000 folhas, dentro do forno de convecção, pois ele apresenta a tecnologia de não ter uma troca de sabores, né? Ele acaba tendo resistências internas pela convecção que neutralizam qualquer tipo de sabores e que faça essa troca de sabores, né, dos aromas entre os alimentos. Então você consegue assar a carne em cima e consegue ao mesmo tempo assar também a torta de 1000 folhas. E tem um curto vídeo que mostra um pouco sobre essa receita maravilhosa aqui, que é desse prato incrível.
Um outro ponto bastante importante quando a gente fala de fornos são os fornos combinados. Sempre há uma dúvida bastante grande e a utilidade dele eu digo assim, que é uma funcionalidade excelente na questão de tempo de cocção, tempo de preparo de alimentos. Aqui, por exemplo, a gente utiliza duas tecnologias diretas, né, que são a questão da micro-ondas, que ela vem fazendo uma cocção de uma forma bem simplificada do núcleo para fora, e o forno com aquecimento externo assando de fora para dentro. Então, um exemplo bastante claro dos fornos aqui apresentados, você consegue fazer aí 16, 18 sobrecoxas de frango em 17 minutos. Com essa tecnologia e ainda utiliza o grill para dar aquela boa tostada, né, toda aquela aparência excelente na composição do prato final. O forno combinado também ele atende para, exemplo, rotinas pequenas, né? Ele é o mais usual, né, do dia a dia. Então você usa o forno para fazer, né, como ele tem uma litragem menor, você consegue usar o forno ele para fazer pratos mais rápidos, né, de menor quantidade, e claro, a utilização da micro-ondas. Então ele é um forno micro-ondas também. Um dos grandes principais diferenciais dele na questão muitas vezes da rotina da família. Então, muito importante ter esse conhecimento, ter essa consultoria junto com o cliente na especificação desse produto, até para entender se muitas vezes ele vai precisar de um forno também, de uma litragem maior, só forno, porque muitas vezes, por exemplo, um casal, uma pessoa que não cozinha, tem uma vivência externa muito grande, né, e não tem essa aptidão por cozinhar ou receber em casa, muitas vezes no atendimento, não é numa estrutura, exemplo, de um estúdio, um forno combinado é uma excelente solução, porque daí também você consegue ajustar a questão de espaço físico. Além disso, ele vem com várias outras funções, e aqui a gente consegue perceber ali também a questão de personalização, né, dos puxadores. A gente tem 3 modelos de puxadores, um mais quadrado, num acabamento inox escovado, o arredondado, e esse que está aqui exposto à esquerda, né, que é um produto muito bem aplicado, principalmente no conceito de um clássico, que são os puxadores em latão, né, polido, com esse conceito clássico, e ele está personalizado na cor preto fosco. Um diferencial também desses elétrons é que você consegue personalizar com a cor que você deseja. A Bertazzoni, por exemplo, traz marcas que vêm com cores fixas, né, de alguns fornos principalmente, uma relação bem remetida à região ali com cores de carros, mas dentro da Tecno e também das outras marcas como Bertazzoni, Lofra e Helica, você também consegue fazer a personalização das cores. Isso é um fator bastante importante, porque muitas vezes você pode escolher toda a paleta de cores. A necessidade seria somente pegar o RAW da cor, né, nos enviar, e a gente encaminha para o fornecedor, eles mandam uma placa com a cor, né, pintada, uma pintura eletrostática automotiva, faz a certificação junto com o cliente, com o profissional que especifica, valida a cor, e eles em 45 dias mandam o produto personalizado na cor. Então também tem esse diferencial da questão da personalização do produto, além, claro, do aspecto aí do design e da funcionalidade dele. A questão, comentei sobre a questão das funcionalidades, né? Então o forno combinado ele tem essa questão de combinar tecnologias, então isso é muito utilizado na parte de cocção industrial, né, dos grandes restaurantes, né, na agilidade da apresentação dos pratos. Então ele utiliza aí 3 fatores principais, que são a micro-ondas, o forno elétrico e também o grill no mesmo produto. Velocidade de preparo até chega a superar 3 vezes, dependendo do alimento e também da quantidade de massa que ele tem. O calor também, ele ajuda a ter essa questão do conteúdo proteico, né, do valor nutritivo do alimento. Então você consegue ter uma cocção tanto externa quanto interna. Então ele mantém o suco do alimento, mantém ele suculento, saboroso, macio. Então você consegue ter um alimento muito mais saboroso para ser degustado, né? E também a versatilidade dele, que entra naquela composição de que é entre a cadeia de fornos o mais utilizado, pela facilidade que ele tem e também por ter mais de uma função. Então, na rotina do dia a dia, um café, né, algo que seja um alimento rápido, é um produto que ele é muito versátil. Você consegue utilizar ele de uma forma combinada ou única, e também por ser uma litragem menor, a agilidade dele de aquecimento. Então é muito usual esse produto, cada vez mais eficiente, e realmente traz muito desempenho, né? Desempenho para o anfitrião aí da casa. Aqui a gente comenta mais sobre a questão do grill, né? Então o grill fica na parte superior, junto com a micro-ondas. Aqui a gente mostra, né, mais ou menos o direcionamento desse aquecimento. Então ele tem uma função convecção, então o forno ventilado mesmo, que garante essa homogeneidade de temperatura.
Então, garante que o alimento ele vai ser cozido, né, assado, de uma forma uniforme, né, e o grill, claro, com toda a função dele de fazer aquele efeito caramelizado em qualquer tipo de alimento, né. À direita ali faz uma composição também, utilizando uma proteína, mais vegetais na mesma cocção. Então, ali são acessórios que vêm dentro desses fornos combinados. Aqui a gente tem uma receita deliciosa, né? Sei que a gente passou um pouco do meio-dia, pessoal, mas é uma panceta, né? Suína, que você pode fazer todo esse efeito. Então vamos imaginar o seguinte: você consegue ter aí os melhores pratos que você comeu em restaurantes aí mundo afora, você consegue ter toda essa tecnologia de cocção e preparar esses alimentos em casa, né? Com a melhor tecnologia que existe no mundo, com esses fornos que tem um aspecto de design, você utiliza ele harmonicamente, né, com todos a mobília da casa, o living e também da área gourmet, sem qualquer tipo de dificuldade. Então eles são uma funcionalidade muito simples, né? Todos eles já vêm, né, traduzidos também para facilitar essa composição ali dos ajustes. E também tem um fator bastante importante que é a questão de segurança alimentar, que entra um ponto que é as certificações desses eletrodomésticos. Então, é um fator bastante importante, né? Que é a questão, no caso desses fornos que a gente está apresentando aqui, eles apresentam uma certificação que garante que nenhuma parte dos metais que tenham contato com os alimentos, eles tenham a presença de qualquer metal pesado. Então, as próprias grelhas que vêm dentro deles são de aço 304, inox, né? Que garantem essa questão de não contaminação. Além disso, são certificações que garantem, por exemplo, né, o não aquecimento da porta em contato ao exterior, né? São vidros triplos. Ah, mas João, mas só ter vidro triplo já é o suficiente? Não, tem toda uma tecnologia embarcada ali, em que os fornos eles não podem passar de 60 graus mais a temperatura ambiente, na temperatura máxima potência que ele tem. Então você vai botar a mão no vidro, isso até por uma segurança, eu digo, né, quem tem crianças em casa, ou até você que está se movimentando, não tem um aquecimento, né, ou encostar um braço, ele não pode passar dessa temperatura. Então você vai fazer o toque, ele vai estar aquecido, mas não vai queimar sua mão, certo? Além disso, todo o isolamento térmico que ele apresenta para estar embutido, né? Então ele não precisa frestas, os produtos podem estar, né, em modo flush, né, embutidos, com ventilações embutidas nele, né? Só respeitando o espaçamento na parte de trás, né, que ele tem uma ventilação que é necessária para fazer a refrigeração dele, mas são equipamentos que têm dispositivos de segurança, por exemplo, né, que são exigidos na Europa e em outros países aí que tem um nível normativo bastante alto, que eles não entram em colapso. Exemplo, um forno dispara em temperatura, ele tem a desativação total dele para ele não incendiar. Então, isso entra muito na questão da segurança também, que é bem importante. Aqui só um exemplo de receita, né? Você faz um prato desse aqui em apenas 28 minutos no forno combinado. A questão também agora é toda a integração, né? Eu digo que essa parte dessa nova função é excelente, né? Eu particularmente não gosto de ter eletros portáteis vários em cima da mesa e fica, né? Eu gosto de uma bancada slim. Então aqui as tecnologias dos novos fornos já traz também a função Air Fryer. Então você combina mais uma função bastante importante com uma capacidade também de litragem de 3 litros. Vamos dizer aí que saco de batata, uma batata congelada, por exemplo, eu já ia falar frita, né? Aqui a gente está no air fry que é mais saudável. Você consegue utilizar em um pacote até de 1,2 kg, assa tudo isso ao mesmo tempo. Essa bandeja de air fryer, ela está disponível nos 3 modelos aqui presentes, também podem estar sendo personalizadas. Aqui só para mostrar um pouco melhor para você. Você consegue fazer qualquer tipo de prato que utilize essa questão da função air fryer, né? Então você pode combinar alimentos, né, sem a utilização de óleo, até um bife à parmegiana, né, batatas, carnes, né, que utilizam toda essa tecnologia que facilita no dia a dia, e isso já uma função extra dentro da questão da funcionalidade do forno, né? Então você tem uma capacidade grande, você consegue fazer uma composição bastante grande de alimento, utilizando aí toda a questão saudável que cada vez a população em geral procura, né? A questão da longevidade, da qualidade de vida e também de ter um eletroportátil já dentro da própria estrutura do forno. Então você consegue combinar também essa função air fry aí para melhor cocção dos alimentos de uma forma saudável, interativa, rápida, né?
e sem ter um investimento extra, e além, claro, daquela movimentação do equipamento, guarda, deixa em cima da bancada, né? Tem que se preocupar até com o espaço dele. E também questão do tempo, né? Então, o tempo de hoje, vamos pegar umas air fryers convencionais, você acaba tendo um tempo, né, uma quantidade menor. A gente faz uma análise junto com o fornecedor em torno de 1/4 do tempo que você faria dentro de um sistema convencional de eletroportátil. Ele 4 vezes mais rápido fazer dentro de uma bandeja maior, pela quantidade e pelo tempo de cocção. Então, esse é uma grande função aí que vem atraindo muito a questão da evidência de como é importante investir num eletrodoméstico, né, um forno e forno combinado de qualidade com tecnologia e segurança. Aqui, por exemplo, camarão, né, gente? Está no litoral aqui, quem que não gosta de um bom camarão? Então aqui a gente consegue fazer todo o preparo de um camarão pequenininho, esse que está aqui, junto com essa tecnologia, mantendo toda a suculência do alimento, não perda, né, de massa. O que é perda de massa? Desidratação do alimento. Então você consegue ter esse aspecto tanto nutritivo como facilidade de preparo, né? Imagina ter que ir lá fazer quantidades menores, né? Todo o tempo que leva para fazer isso, você consegue fazer uma quantidade maior de alimento, né? Com uma eficiência, com controle e total segurança. Então aqui é só um exemplo de uma das grandes funcionalidades da função Air Fryer, que agora já vem junto aos fornos. Dando continuidade aqui, a gente entra agora para a parte de praticidade e economia de tempo e entramos na cadeia de cocção, né? São os fornos combinados a vapor, cocção a vapor. Dentro da cadeia de cocção, a vapor hoje é uma grande tendência, tá? Na Europa, no mercado americano também está muito crescente a utilização da cocção a vapor, pelas suas facilidades, né? E também da questão da perda de massa. Então você consegue manter toda a quantidade de massa, você não tem a desidratação do alimento e a facilidade dele, principalmente nos pratos preparados para sous vide. Né? O que entra no sous vide aqui? Opa, só passei aqui. A questão do sous vide, você faz uma cocção, né, a vácuo, de uma forma lenta, baixa temperatura. Você faz todo o cozimento do alimento, depois você pode refrigerar esse alimento por até, em média, 5 dias num refrigerador, e você faz o que todos os grandes restaurantes pelo mundo, né, fazem, né? Você tem a facilidade de chegar, um exemplo, vai lá, faz uma picanha, faz um peixe, faz um salmão, por exemplo, né, aquele salmão alto, né, bem suculento, com bastante suco dentro dele e saboroso. Você chega num jantar e apenas faz a finalização em 3 a 5 minutos. Por quê? Porque ele já está cozido. Então isso agrega bastante facilidade. Vai chegar num jantar e vai perguntar, né, um exemplo, vamos comer frango hoje, vamos comer peixe, vamos comer uma picanha? Desembala o produto e só faz a finalização. Então você ganha agilidade, mantém todos os valores proteicos do alimento. Você não tem perda de massa. E além disso tudo, o sabor é incomparável. Então essa é uma grande praticidade. Vou mostrar um vídeo aqui da funcionalidade dessa tecnologia, né, que apresenta, que até então eram tecnologias utilizadas apenas em eletrodomésticos para cocções industriais de grandes quantidades, né, produtos que realmente são de grandes cozinhas. Hoje a gente mantém toda a questão harmônica, design, elegância do produto com todas essas funcionalidades de uma forma doméstica. Vou mostrar um vídeo aqui que apresenta bem essa função que para mim é sensacional e sou apaixonado por ela. Os produtos Bertazzoni são produzidos considerando a paixão mundial pela arte de cozinhar. O forno combinado a vapor Bertazzoni oferece os modos de assar por convecção, grelhar e modo vapor, ou a combinação destes 3, proporcionando os resultados de cozimento mais saudáveis e saborosos. Pode ser utilizado como unidade auxiliar totalmente funcional em sua cozinha, para o cozimento por convecção e grelhados convencionais. Ele também oferece 2 modos de cocção por vapor altamente versáteis. A função assistente de vapor enriquece o modo de convecção com a quantidade ideal de umidade, ampliando todo o sabor e conservando todos os nutrientes, proporcionando assim o cozimento perfeito. Os fornos a vapor Bertazzoni podem ser usados no modo vapor ou vapor mais convecção.
além dos modos para assar por convecção e grelhar de forma convencional. Os fornos têm gabinete em aço inoxidável e porta com vidro duplo. O reservatório de água de grande capacidade é facilmente retirado para a limpeza. O forno de convecção, combinado com vapor, reduz significativamente o tempo de cozimento em comparação com métodos tradicionais, já que não há o longo tempo de pré-aquecimento ou de espera para a água ferver, por exemplo. Preparar uma refeição pode ser agora muito mais rápido. Em poucos minutos, você pode também reaquecer vários pratos, fornecendo uma refeição cheia de aromas, exatamente como se tivesse acabado de ser preparada. Fácil de usar e versátil com uma grande seleção de modos de cozimento. Modo vapor, perfeito para o preparo de peixes, legumes e bolos, ideal para qualquer receita em que o teor de umidade e a preservação dos nutrientes sejam ingredientes-chave. Já o modo convecção mais vapor combina o melhor dos dois mundos. O modo convecção para um dourado externo uniforme e vapor na quantidade exata injetado na cavidade do forno para obter o nível ideal de retenção de umidade nos alimentos. Podem ser usados para cozinhar pratos principais, como lasanhas, carnes e legumes, simultaneamente, enquanto preservam toda a qualidade e os nutrientes dos ingredientes. O modo grill é ideal para tostar ou gratinar, e ainda como grelhador para deliciosos churrascos e carnes de todos os tipos. Quer você esteja procurando uma maneira de simplificar os modos de preparo ou ampliar suas ambições como chefe com maior precisão, os fornos embutidos Bertazzoni oferecem múltiplas funções de fácil uso que lhe permitem cozinhar maravilhosamente. Então, pessoal, finalizando ali a questão da cocção a vapor, né, a gente entra também na questão das linhas dos fogões, né, fogões que apresentam em fornos, né, nesses dois apresentados, nós temos aqui um Bertazzoni à esquerda de 120 centímetros com 2 fornos, e aqui entra toda a hegemonia do quantitativo, né, europeu, americano, e nós também aqui gostamos também de sempre preparar grandes pratos, famílias grandes, né, ter aquela vivência ao redor de uma mesa que, como comentei lá no início, sempre gera excelentes memórias afetivas que fazem momentos inesquecíveis, né? Então aqui a gente tem duas composições, né? Um produto mais contemporâneo, esse na cor laranja aqui, que dá um destaque, né? Principalmente em ambientes onde o protagonista é o produto, né? Fora a questão de funcionalidade, aqui a gente tem 2 fornos, né? 2 fornos elétricos que você consegue preparar cozimentos diferentes, pontos diferentes ao mesmo tempo. Ele apresenta ali em cima uma chapa teppanyaki, para, né, comida oriental se utiliza bastante, mas de forma geral a utilização dela entra bastante para alimentos mais sensíveis para serem feitos, bifes baixos, um camarão, legumes, né, um salmão ou outro tipo de posta de peixe. À direita nós temos um tradicional Lofra, também um produto italiano de mais de 60 anos, né, aqui numa versão bem clássica, né, que é o Dolce Vita. Que é um produto que tem a sua hegemonia, né, em questão de cores e esses puxadores clássicos, né. Um ponto bastante importante, pessoal, desses fornos, a especificação dele pode ser feita com total segurança, embutidos, a gente fala que é embutidos a zero, né, então eles podem ser ajustados ao móvel, colada nas chapas laterais e também na chapa inferior, então ele pode ser aplicado com os pés ou sem os pés, porque toda a parte de trocador de calor dele é na parte de trás com aletas já do próprio produto. Então essa questão de embutimento a zero é muito importante. Então somente produtos com alta performance e garantia de segurança podem ser feitos com esse tipo de instalação. Além, é claro, da questão harmônica, né? Fica muito mais elegante essa questão do embutimento a zero. Então algo bastante importante sobre a especificação dos fornos, tá? Aqui a gente entra também uma variedade, né? Grandes diferenciais desses fornos, óbvio, seria o tamanho da litragem, né? Da capacidade de cocção desse. À esquerda nós temos um produto que ele é um produto que tem uma aceitação excelente no mercado brasileiro, né? O modelo Lofra com um aço inox polido, um aço inox que ele deixa poucas marcas digitais porque ele é polido, né?
Então ele tem esse diferencial. Além disso, ele tem um sistema de espeto rotativo na parte interna dele, onde você consegue aí fazer churrasco. Então, utilizando a própria grade do produto. E como eu comentei com vocês, né, existe uma norma diretamente ligada que garante essa não contaminação de metais pesados, né, essa questão, né, de saúde, né. Então é muito importante essa questão das escolhas e especificações dos elétricos que tenham esse atendimento, que é totalmente importante na questão da saúde alimentar. À direita a gente tem um produto que já tem uma forte tendência, né, principalmente para uma questão sustentável, principalmente para nós aqui que temos utilização de energia elétrica renovável, né, hidrelétricas e fotovoltaicas, que já é uma tendência bastante forte na questão da utilização desse tipo de produto, que é o forno, né, elétrico, já bem conhecido, né, com suas grandes diferenciais na questão de estabilidade de temperatura, né, um delta de variação de temperatura de 4 graus comparado a um a gás, que vai depender, na verdade, da qualidade do gás, quando ele pode até variar 40 graus, quando a gente vai fazer um suspiro, vai fazer qualquer tipo de prato, essa variação de temperatura é primordial ao tempo, né, ao tempo e também ao ponto do alimento. Então os fornos elétricos eles são muito mais eficientes, são muito mais fáceis de controlar e você consegue fazer o controle dele, por exemplo, na questão das temperaturas de 40 graus, né, e em 1 grau você ajusta ele. Eu digo que entra aqui o ponto até de fazer uma fermentação natural, né, fazer aquele bolo sensacional, aquele pão italiano com aquela crosta em cima, né, de uma fermentação natural muito mais nutritivo, né, muito mais valor nutritivo muito melhor. E além disso você pode, por exemplo, fazer iogurte de fermentação natural, né, que hoje esses, né, vamos dizer, hoje o que apresenta no supermercado, em forma geral, são bebidas lácteas, né? Então passou pela pasteurização, né? Todo o processo de autoaquecimento acaba prejudicando a composição principal dele, que é os lactobacilos, né? Que nos ajudam aí a ter uma qualidade, né, fisiológica muito melhor. Então aqui você consegue fazer com esse controle esse controle de temperatura, fazer uma fermentação natural, fazer um iogurte natural, fazer, por exemplo, né, vai lá, fazer um iogurte grego, dá para fazer também um requeijão natural, sem qualquer tipo de elemento químico, né, então muito mais saúde. À direita também a gente tem a questão ali sobre um forno, né, com a bancada de indução. Isso já é uma tradição, né, vem crescendo, é uma inovação no mercado, pela utilização e facilidade da instalação com o conceito elétrico, né? A gente sabe das dificuldades, por exemplo, na Europa da questão do gás, né? Principalmente aí dos últimos acontecimentos, e também por ser uma questão, principalmente nossa aqui no Brasil, a questão de utilização da energia elétrica, né? Então o gás, ele vamos dizer assim, ele na sua composição, tanto da extração, do transporte, ele movimenta muito mais recursos do que a energia elétrica. E claro, o controle, estabilidade de temperatura e outros fatores que acabam fazendo com essa parte da cocção do fogão em ser indução aí com facilidades de limpeza, por exemplo, tecnologia, né, e todo o processo ali de estabilização de temperatura. Então, bastante importante. Esse é um produto novo no mercado, né, que garante essa utilização aí de um forno elétrico junto com uma bancada de cocção ali, um fogão de cocção a indução. Aqui a gente entra também na parte de outros formatos, né? Então você consegue ajustar aí em puxadores mais robustos, mais um conceito mais industrial, outro mais contemporâneo. Então, aqui é mais uma demonstração também de alguns formatos, né? Apresentam também, apesar de ser, né, um embate, isso eu questiono muito os especialistas, os fornecedores desses produtos, a questão dos fornos a gás, né? Então entra uma questão mais cultural, né? Como comentei antes, a eficiência do fogão elétrico ela é muito maior. Apesar de que esses fornos têm alta tecnologia para a utilização de gás, por exemplo, o aquecimento dele não é centralizado, é por defletores que garantem a estabilidade de temperatura em todo o forno, né? Capacidade de litragem, então tem um tamanho bastante relevante, né? E a questão também da tempo de cocção, né? Os fornos elétricos acabam tendo uma chegada na temperatura ideal com muito mais velocidade e eficiência. Então você consegue ter uma eficiência bastante, uma diferença bastante grande entre uma cocção a gás, em questão de tempo, estabilidade de temperatura, do que
um elétrico. Então a gente sempre acaba buscando, né, o atendimento, a especificação com os fornos elétricos pela sua facilidade, estabilidade de temperatura e velocidade de cocção. Mas claro, caso o cliente opte aí pelo a gás, hoje nós temos toda uma tecnologia, né, junto a esse fornecedor, com tamanho, né, e também com diferenciais técnicos que fazem ter uma performance muito melhor do que qualquer fogão convencional a gás. Hoje apresenta o maior, a marca, né, apresenta o maior forno a gás, são 169 litros, ele é ventilado, né? Então você consegue ter uma versatilidade de utilização dele para alimentos de grande massa, né? Um peru grande, né? Uma costela grande, então você consegue ter essa funcionalidade na questão de tamanho para facilitar no dia a dia para alimentos, né? Eu digo assim, questão de massa mesmo daquilo que vai ser assado. Então é um grande diferencial dessa marca que ela apresenta esse maior forno disponível no Brasil hoje. Aqui entra na parte final, gente. A gente trouxe bastante informação, né? Tem muitos detalhes sobre a utilização dos fornos de alta performance, dos elétricos de alta performance. Mas de uma forma geral, gostaria de reforçar com vocês o quão é importante, como o eletrodoméstico hoje de alta performance, ele é o protagonista hoje na questão da composição da cozinha, da área gourmet e também do living, né? Entra aqui várias questões importantes também sobre a questão de ruídos, né? A gente entra em composições aí com ruídos abaixo de 38 decibéis, porque a gente sabe o quanto, né, teve essa mudança arquitetônica na composição de cozinha estar integrada com living. Entra na questão da segurança alimentar, da eficiência dos produtos, né? Na questão da questão da segurança também física, né? Com fornos aí que tem todo o isolamento térmico pode ser embutidos, composições também de refrigeradores de revestir, tecnologias de aumento de durabilidade de alimentos, entre outros e vários fatores. Então, de forma geral, algo muito importante, são eletrodomésticos que passam até mais de 20 anos da sua durabilidade, né? Algo que realmente os clientes ele vivencia o produto. Eu vejo claramente o quão é importante, né? Às vezes o cliente tem um pouco uma cultura de talvez não querer um investimento num produto que tem uma performance melhor, mas se a gente avaliar a longevidade do produto e o que ele traz de retorno no dia a dia, é bem rentável, né? Eu digo que um produto que, de forma geral, que tem uma facilidade bastante grande, tem um retorno financeiro rápido, né? Vamos dizer que um produto que se paga rapidamente é a questão da lava-louça. A lava-louça hoje ela entra como um grande ganho de tempo, né? Ganho de tempo sustentável, né? E a facilidade também da questão da segurança alimentar que o produto traz, né? Então as lava-louças hoje apresentam até inteligência artificial, onde não precisa fazer nenhuma movimentação de programação. Você apenas aperta um botão, faz o fechamento dela, ela faz um ciclo de 2 minutos, ela entende a quantidade de sujeira que tem naquela louça que está ali, e aí sim ela faz a programação para fazer uma melhor lavagem. Então as louças elas saem, né, completamente limpas e também secas. Então isso ajuda muito nessa composição. Então os elétricos eles vêm para facilitar o nosso dia a dia, trazer funcionalidades, então eles foram desenvolvidos para atender necessidades físicas, né, para a sua aplicação, e claro, eles chamam muito atenção, né, tem uma imponência bastante grande nos ambientes onde eles são aplicados, e também o principal que é a sua performance, a utilização dele no dia a dia, que cozinha, para mim que gosto de cozinhar, é sempre um momento de muita alegria, de memórias afetivas excelentes, e tanto para criança, para adulto, para senhor, para senhora. Então é um momento bem gratificante, principalmente agora, em um momento que a gente vive com essa preocupação ainda maior com a longevidade e a felicidade dentro de cada lar. Tá bom, pessoal? Agradeço vocês todos. Obrigado, estou aqui disponível também para qualquer dúvida e informação. Obrigada, João. Enquanto o João vai se direcionando aqui para a gente responder as perguntas do nosso público, a gente conta para vocês que a Tramontim vai sortear 3 kits personalizados da marca, com avental, receitas exclusivas e insumos para um jantar delicioso. Bom esse brinde, hein? Opa! João,
Os fornos combinados, eles surgiram na Alemanha na década de 1970, né? Quais são os principais elementos que definiram essa evolução, né? Se a gente pensar que eles já eram combinados, os fornos combinados já era uma realidade em 1970, e no Brasil foi chegando depois, e ainda as pessoas foram entendendo esse processo, né? Então, quais foram os elementos e o que motivou com que as pessoas tivessem interesse no produto? Claro, a questão, uma das principais dele é essa, cada vez a busca mais, depois principalmente do processo pandêmico que nós tivemos, né, essa preocupação de cozinhar em casa. Então, é a questão da eficiência, da facilidade, principalmente quando nós entendemos o quanto esse produto nos ajuda no dia a dia. Né? Não só na questão proteica, né, de sabor, mas também da agilidade do processo. Então você consegue fazer alimentos, né, com metade do tempo que você faria em qualquer outro forno convencional. Então você utiliza tecnologias que te facilitam no dia a dia. O processo de maturação, né, no Brasil é bem natural, né, principalmente agora com a tecnologia, né, com essa questão da globalização, né, dessa interação, a gente consegue ter muito mais acesso às informações. Mas o mercado brasileiro, ele vem em busca, é algo crescente, isso de todos os fornecedores hoje de eletros de alta performance e alto padrão, que a cozinha está se tornando cada vez mais evidente como protagonista. Então, essa composição do forno combinado é a questão da funcionalidade dele. É palpável o valor que ele tem nesse investimento para o dia a dia dentro de um lar. Assim. Então, ele está se tornando cada vez mais comum, até por uma questão de conhecimento do público. Então, é importante para todos os especificadores que eles entendam a funcionalidade, o quanto o eletrodoméstico é um protagonista, o quanto ele vai ser algo que vai gerar valor para os clientes. Então, isso vem cada vez crescendo. E usual. O melhor de toda a movimentação dessa é o feedback positivo, né? Que é a utilidade, a facilidade que ele traz na prática, né? E uma outra questão, João, é o fogão com forno combinado, né? Você falou na palestra. Ele está muito atrelado à rotina da casa e da cozinha? Especificar este produto, ele só faz sentido se a gente tiver um conhecimento dessa rotina? Sim. Nós, por exemplo, né, falando de Tramontim Design, nós temos os nossos consultores que, antes de qualquer coisa, eles entendem para fazer a melhor a aplicação e sugestão de aplicação dos eletros. Porque você tem eletros, né, fornos de alta potência, tamanhos, né, fornos de 90 litros, ou até que a gente viu fornos ali de 169 litros, que são os maiores do mercado nacional. Tudo isso depende da rotina, da quantidade de pessoas, né, do perfil, né, do anfitrião, de receber, de gostar de cozinhar. Então, tudo isso vai na questão do que é a melhor solução para aquele cliente, para aquela família, né, para aquela necessidade que ele tem. Então, isso tudo depende realmente do quão faz parte a rotina de cocção, de cozinhar em casa, de preparar pratos, né? Às vezes acontece muito, e isso é muito legal porque a gente desperta esse interesse. Imagina tu ter eletrodomésticos que vão te facilitar na utilização dele no teu dia a dia, você acaba de certa forma se empolgando e falando, opa, eu quero testar receitas novas, quero fazer uma proteína diferente, eu quero fazer, né, um prato diferente. Por quê? Porque você tem recursos, né, performance e produtos e tecnologia que vão trazer a mesma satisfação de comer aí nos seus melhores restaurantes onde você passou, né, como referência. Então, isso tudo depende da necessidade, né? Como eu comentei, um forno combinado, ele, né, se é uma pessoa solteira, sozinha, não recebe amigos, não gosta de cozinhar. Você tem uma questão até de funcionalidade, né, de eficiência. Um forno combinado, ele já vai atender tanto para a parte de forno, como de micro-ondas, ou a utilização dele combinado também. E é espaço físico também, então entra vários questionamentos para a gente sempre trazer a melhor solução. Então, isso é um ponto que a gente cuida bastante, né, e traz isso como primordial para trazer a melhor solução para a vivência do cliente. João, mais uma vez, muito obrigada pela palestra, obrigado por estar aqui conosco, seja sempre muito bem-vindo ao Roadshow e até uma próxima. Com certeza, obrigado também.